Agora vamos ouvir a doutora Rita Silveira Machado, que é psicóloga clínica, membro do Conselho de Administração da Fundação Brazelton Gomes Pedro. Foi das pessoas fascinantes que eu conheci, foi o Dr. Brazelton, e quero imenso ouvi-la. Bom dia a todos. O professor Brazelton faz amanhã 96 anos e teve cá o ano passado a comemorar os 95. Eu vou-vos dizer que um bocadinho aqui, ao contrário do Nuno Colasso, eu se fosse diagnosticada era com uma perturbação ansiosa e, portanto, barra fobia. E, portanto, tenho aqui 200 slides. Mas como ele falou às 9 e eu falo às 11, às 11 horas já pensei que não vou apresentar nem metade dos slides. Pronto, isto tem a ver um bocadinho com a sequência do que foi sendo dito. 400 pessoas, de facto, é bom, mostra interesse, mostra que as pessoas têm momentos também de partilhar e para olhar para dentro, porque é para isso que aqui estamos. Mas uma audiência mais reduzida também tem as suas vantagens. E eu penso que estarmos aqui também vamos ter a oportunidade de uma partilha um pouco mais íntima. Portanto, eu vou falar daqui, não vou falar ali de um lado para o outro, vou-vos passar aqui alguns slides, não me vou deter em muitos, mas quero essencialmente dizer-vos, e um bocadinho, como o Nuno disse há bocado, a reflexão de porque é que nós paramos, porque é que nós estamos aqui todos e temos esta oportunidade de olhar para dentro, de pensar em alguns assuntos e de poder trocar aqui algumas impressões. Portanto, para mim, o fundamental é compreender, sobretudo, quem está do outro lado, não a partir só de o ver, do imaginar, do fechar os olhos e perceber quem está do outro lado, mas do sentir, do olhar de dentro e do conhecer, digamos, as circunstâncias que nos envolvem. E, portanto, eu diria, como a Sofia de Melbrenner, só sei que caminho como quem é amado, olhado e conhecido por isso. Em cada gesto ponho solenidade e risco. A vinculação que o Dr. Nuno já mencionou aqui e que é uma coisa cada vez mais estudada e mais fundamentada, e percebemos que, de facto, todos nós já nascemos equipados com esta potencialidade de nos ligarmos ao outro. Porquê é que às vezes não nos ligamos? Há muitas questões à volta disto, mas essencialmente nós vimos e vemos que a vinculação é qualquer coisa de adaptativo, quer dizer, o bebé humano não sobrevive se de facto não se ligar a alguém, seja ele quem for, não é? Seja a sua mãe biológica, seja uma figura qualquer que esteja à volta. Exatamente no sentido que o Dr. Nuno também já falou, da proteção, da segurança e do assegurar a sua sobrevivência. Assistimos cada vez mais no campo das neurociências à documentação de áreas cerebrais e da neurobiologia que fundamenta todos estes comportamentos de vinculação e, portanto, todos nós sabemos que os recém-nascidos nascem com a capacidade de chorar, de sorrir, de palrar, de chamar, que no fundo são os primeiros sinais que nos fazem ser apelativos a este mundo. Eu não imagino nesta audiência e em muito pouco pelo mundo fora alguém que não seja tocado por um recém-nascido, não é? Podem dizer que são macaquinhos, podemos dizer que vêm com a cabeça em apito, podemos dizer que vêm com cores estranhas, com manchas, mas quer dizer, um recém-nascido, tocar num recém-nascido, olhar para um recém-nascido, é a vontade logo de, ai, que coisa adorável, não é?
que coisa que dá vontade de agarrar e prender e apertar com muita força. Portanto, o recém-nascido, de facto, e eu penso que é este o grande ponto de partida para aquilo que a seguir vos vou dizer, o grande ponto de partida é termos, de facto, o recém-nascido sempre presente. Já não é a criança que nós fomos, já é o recém-nascido que nós fomos e que continuamos a rever e a ter à nossa volta. Podemos dizer que não tem, que não pensa, que não age, que não faz, mas de facto é dos seres no mundo que toca mais qualquer pessoa, não é? E, portanto, essa capacidade que o recém-nascido tem de mobilizar as pessoas todas à volta representa, no fundo, a sua capacidade evolucionista, o que quiserem, de se vincular. Claro que nós podemos, quando pensamos no desenvolvimento destes comportamentos de vinculação, percebemos que, obviamente, no recém-nascidos as respostas são muito indiscriminadas, é quem satisfaz, é quem pega, é quem pega onde ele se aconchega, é quem o acalma para quem ele se dirige, é nas suas mãos ou nas suas pequeninas descobertas que ele vai encontrando esta maneira de aprender também a ligar-se. Depois, obviamente, por volta dos 2 meses, nós já assistimos nos bebés, e não só nos bebés, digamos, que não têm, mesmo que sejam especiais, não é? Mas começamos a perceber que ele orienta estes comportamentos todos para uma pessoa só e, portanto, normalmente é a pessoa que lhe presta mais cuidados, tradicionalmente e sobretudo aqui nas nossas sociedades ocidentais, a mãe. Depois, numa fase em que há a necessidade de manter, eu diria aqui que aos 4 meses, quando a mãe deposita o bebê na creche e que lhe prometeu cuidar dele, eu ponho-me agora do outro lado e também digo, para quem é que isto é mau ou bom? É o bebê e a mãe. Quando a mãe larga lá o bebezinho que prometeu e que faz... Portanto, eu acho que aqui, quando nos colocamos também do lado das famílias, percebemos como é que começam as sanfonias das mães nos adultos quando têm que largar o seu bebê ao cuidado, às vezes, de pessoas que mal conhecem ou que ouviram falar e como é que as coisas irão correr. Portanto, eu diria que as sanfonias vão sendo de ambas as partes e tanto os miúdos criam sanfonias nos pais como os pais criam sanfonias nas crianças. E depois, obviamente, numa quarta fase do desenvolvimento da vinculação, as imitações, as identificações de crianças que já estabeleceram e que já têm padrões de vinculação mais ou menos estabelecidos. Porquê que é importante esta questão da vinculação e porquê que é importante, desde cedo, intervirmos não no sentido de corrigir, mas no sentido de promover? E a doutora Susana, ao princípio, falou-nos nisto, eu penso que a Vânia também, que é mais do que prevenir na infância, é esta a nossa filosofia, é isto que o professor Gomes Pedro e o professor Brazelton nos trouxeram, mais do que prevenir quando a criança já nasceu e já foi estabelecendo desde o primeiro dia de vida estes comportamentos todos, será pensar como é que nós podemos ajudar uma mãe a sonhar que vai ter um filho e a criar a sua relação. E eu penso que depois haverá pela tarde também muitas pessoas que nos vão falar desta parentalidade consciente e desta forma de estar e de conseguir levarmos o desenvolvimento para a frente. Sabemos que vários são os tipos de vinculação que se vão criando, consoante as circunstâncias, consoante os bebés que temos. Não são só da parte das mães que existe esta responsabilidade na vinculação. Há nos bebés características próprias que são observáveis ao primeiro dia de vida,
que criam também estas ansiedades e estas sanfonias nas mães, os bebés que têm muita dificuldade em se regular, que choram o tempo inteiro, os bebés que são evitadores de olhar à nascença, os bebés que, muito molinhos, passam muito mais tempo a dormir do que... Portanto, há uma diversidade também de condições nos bebés que condicionam este tipo de vinculação. Portanto, nós temos, de facto, definidos estes padrões, digamos, de vinculação. Eu penso que hoje em dia não há padrões puros, há padrões que nós podemos ir combinando e, portanto, ajudando. Isto serve-nos no sentido de ajudar as pessoas a compreenderem e a levarem, a acreditarem que podem passar das sanfonias às sinfonias. Tal e qual como na mãe, Ainsworth definiu isto muito bem, não é? Das mães, mas com um peso muito grande sobre a parentalidade e sobre a responsabilidade que as pessoas têm sobre criar estes padrões. Eu gostava que virássemos também um bocadinho o discurso, porque acho que hoje em dia e nas nossas consultas, esta pergunta do será que é normal nesta idade o meu filho fazer isto? Eu acho que quando nos procuram, os pais vêm à procura de resposta para duas questões essenciais. Primeiro, como é que o meu bebé está? E segundo, se eu estou a ser bom pai. E esta segunda pergunta raramente é respondida. E, portanto, este tipo de intervenção, este tipo de modelo que hoje vos trago, que é uma maneira de estar, é no sentido de podermos, de facto, responder à primeira pergunta sem ignorarmos que a segunda pergunta é fundamental para levarmos e para criarmos este sentimento de felicidade, poder que as crianças possam brincar e imaginar e pensar que todos os pais também têm uma história, têm os seus fantasmas, têm os seus... e que não são... de facto, detentores de tudo. Portanto, o Dr. Nuno há bocadinho falava de uma coisa e noutro sentido, mas eu acho que é uma imagem fantástica e que podemos aqui aplicar muito no triângulo, que é o tudo entre dois nadas, não é? Eu penso que às vezes os pais se sentem um nada a olhar para um tudo, não é? Eu dou e não consigo. E continuo com o dedo apontado e continuo a dizer que a responsabilidade é minha. Portanto, eu acho que de facto é uma imagem fantástica e ele utilizou-a provavelmente noutro sentido, e eu sei que sim, mas é um triângulo que temos aqui. E nós assistimos às regras, aos pequenos ditadores, que é o tudo e dois nadas. E, portanto, a nossa forma de estar, este modelo touch points que eu vos vou dar aqui só alguma aproximação, é uma coisa que pretende que estes dois nadas não sejam tão nadas, que tenham um bocadinho e que este tudo não seja tudo, que seja menos tudo e mais um bocadinho de nada, porque todos nós temos de ter as duas faces da medalha, não é? E, portanto, porquê é que a vinculação é importante? Porque nós sabemos, de facto, que a qualidade das relações que vamos estabelecendo ao longo da vida partem inicialmente destes padrões que nós vamos instalando dentro de nós. E eu digo-vos uma coisa, depois de já há alguns anos, 6 ou 7 anos, de ver recém-nascidos, de contatar com as suas mães. O recém-nascido diz-nos muita coisa quando nasce. E, portanto, esta forma de olhar para o recém-nascido diz-nos como é que ele se acalma, de que é que ele gosta, como é que ele gosta de ser tocado, como é que ele gosta de ser agarrado, como é que nós o pomos de barriga para baixo e ele tem os seus movimentos, que eu já vou passar a seguir, mas dos seus movimentos que já anda, que já segue uma bola. Portanto, o recém-nascido tem uma série de potencialidades e por isso nasce com este emaranhado de células nervosas muito indiscriminados ainda, não é? Portanto, com uma potencialidade brutal que até aos 3 anos, quando olhamos para uma imagem destas sinapses, vemos parece que é um novelo, uma coisa densa, onde nada parece poder entrar. Tudo informação.
informação, um bocadinho de sanfonia. E o que é que vamos fazer a partir dos 3 anos? A partir dos 3 anos vamos especializar. Algumas vão cair e algumas destas sinapses vão se especializar. E, portanto, aos 3 anos há meninos que têm mais jeito para desenho, há meninos que têm uma força motora maior, têm um interesse por algumas coisas. Portanto, há aqui uma especialização, digamos, da constituição cerebral que vai permitindo também as crianças serem diferentes e caminharem em sentidos diferentes. Devo-vos dizer que depois, à entrada para a escola, eu penso que a escola, da forma como está concebida, será a principal corruptora das crianças, não é? Da imaginação, começamos por os pôr, é a sala dos 3 anos, é a sala dos 4, é a sala dos... E, portanto, o sistema está montado como se isto fosse uma série de tapetes rolantes, onde nós vamos encaixotando os meninos sobre o ano de nascimento, e depois com alguns currículos, e obviamente isto sem desprestígio nenhum para as educadoras, pelo contrário, acho que tentam fazer o pino para desmontar isto e tentar, de facto, valorizar aquilo que vai aparecendo nas crianças, mas é a escola que temos e é aquilo que nos é exigido muitas vezes, até em termos de trabalho, fazer. E, portanto, o grande mérito do professor Brazelton foi colocar no centro do universo da ciência do desenvolvimento infantil e revolucionar a forma como pensamos, compreendemos e estudamos as crianças. Portanto, ele criou este modelo, que é um modelo Touchpoints, que não é uma técnica, que não é um método, é sobretudo uma filosofia, é sobretudo uma forma de estar, uma forma de fazer, uma forma de nos colocarmos perante o outro. Onde ele coloca o recém-nascido e, obviamente, a atenção àquela segunda questão que eu vos falei, que é como é que eu sou, como é que eu me estou a desenrascar como mãe ou como pai. E, portanto, o modelo dos Touchpoints é um modelo em que ele acredita que, conhecendo o desenvolvimento infantil, nós temos exatamente alturas em que sabemos que vão haver desorganizações, mesmo ao nível só da criança. Sabemos que uma criança, por exemplo, quando começa a andar e quando começa a desenvolver a parte motora, chega a levantar e a sentar-se não sei quantas vezes. Se nós fizermos isto, caímos à terceira. A criança faz isto 10 vezes seguidas e por isso, se calhar, evolucionisticamente, ela bate o coração o dobro do que nós batemos. Portanto, tudo isto tem um sentido. Portanto, quando uma criança começou a aprender e a ter mais controle sobre a sua motricidade, o que é que esperamos? Que ela à noite, no berço, que continua na sua atividade, acorde frequentemente. Portanto, altera o sono, alterando o sono, altera a alimentação, começará a fazer algumas birras, começará a ter alguns... E, portanto, percebemos como numa área vai haver um desenvolvimento e como todas as outras desequilibram. Portanto, qual é o reflexo disto nos pais? O meu filho dormia fantasticamente, nunca acordou durante a noite. E agora? Com 1 ano começou a andar e começou e não para, e eu levo a noite toda a levantar-me? Como é que é isto? O que é que se passa? Que trauma foi este? Foi na creche? Foi Portanto, se conseguirmos estar com os pais, caminhar no sentido de dizer, já viu a descoberta fantástica que ele está a fazer? Ele não quer dormir, ele quer mexer-se, ele quer ter a sensação que está de pé, que consegue andar, que se consegue afastar e consegue regressar. E, portanto, são isto, digamos, os touch points de que ele falta. São alturas de confusão, de desorganização no desenvolvimento, que depois nos permitem avançar e permitem evoluir. O que é que isto é, em termos deste modelo, o que é que o professor Brazelton nos diz? Que isto são momentos fantásticos para darmos as mãos todos os cuidadores, os educadores, os pais, os psicólogos, os professores, quem for, no sentido de darmos uma tranquilidade que isto é o que é suposto acontecer e que o podemos viver de uma forma tranquila se acharmos que isto é normal, não é? Portanto, se a criança que
tem alterações do sono, isso é normal. Isto é... Não, temos que ouvir o que é que os pais pensam. Porque é o trauma na creche, securizarmos um bocadinho as pessoas de que estamos a caminhar num sentido positivo. E, portanto, ele trouxe-nos este modelo do desenvolvimento infantil, em que sempre que vão haver o que antecede um progresso ou uma aquisição é sempre uma fase de confusão, de desorganização, não só para o bebê e para as áreas do desenvolvimento, mas como na família e para os pais. E, portanto, são oportunidades para, de facto, darmos a mão e caminharmos. Ele define uma série de aquisições até aos 6 anos, que estão muito bem documentadas e, portanto, quem conhece o desenvolvimento infantil sabe o que é que os pais nos vão trazer aos 4 meses. Aos 4 meses, o que é suposto ter acontecido? É que a criança já fez uma descoberta fantástica, já descobriu as mãos, já descobriu os pés, já descobriu toda a exploração oral, não é? Portanto, olha para as mãos, consegue ver, desenvolveu o seu campo de visão, portanto, consegue ver para além da mãe e do pai e das pessoas que lhe aproximam. Todo o mundo à volta é fantástico. Cores, o que é isto? O que são estes sons que vêm da televisão? O que são estes vídeos? E, portanto, o que é que esta criança há de ter interesse na alimentação? Sopinha? Não, eu quero é ver o que se passa à volta. Eu quero é... Mas ela não come, ela quer brincar com a comida, ela não quer comer. Pois, ela tem um mundo à volta que quer explorar e, portanto, a alimentação deixou de ter interesse para ela. E, portanto, isto é abrir um bocadinho as regras, que são às vezes muito bem definidas pelos nossos pediatras, e come sopa, e põe uma coisa, e não põe sal, e não dá bolacha, e não faz não sei o quê, e aquilo, e vermos um bocadinho limitados nesta devo-vos dizer que eu, apesar de ter trabalhado sempre em contexto pediátrico, nunca fiz nada que os pediatras me mandaram, e que às vezes era muito criticada, não é? E que dizia assim... a não ser em casos de doença, claro, não é? Se mandam dar o antibiótico, eu dava o antibiótico. Mas, não deu, não sei o quê, não faço... Biberonzinho, ainda há sopinha no biberon. Sim, eu não tenho paciência para estar com a colherzinha 2 horas a contar uma história para a minha filha comer. Portanto, vai de biberon, abre-se a tetina e ela está ali e está a explorar o seu mundo e está a comer a sua sopa sozinha. Qual é o mal disto? E a terapeuta Joana Romberto... toda a vida me disse, atenção, as xuxas, o quê? E a arcada, e é isto, e portanto, e eu acho que as pessoas têm que ter um bocadinho esta liberdade, e eu acho que é estas questões, quando nós discutimos com os pais e percebemos o que vai dentro, que conseguimos uma melhor colaboração. E, portanto, depois todos nós temos aqui bebés muito idealizados, não é? E sabemos e imaginamos todos na gravidez que eu vou fazer assim com o meu bebé vai ser calminho, o meu bebé não vai pôr problemas, eu sei que vou ter que alterar aqui alguns dos meus horários e da minha vida, mas isto é uma idealização, porque a maioria dos momentos em que estamos são sanfónicos, não são sinfónicos, não é? E, portanto, os bebés choram quando não é suposto, choram quando nós estamos cansados e nos deitamos 1 hora antes a pensar que ele só acordaria 3 horas depois, e, portanto, tudo isto é preciso ir acertando, é preciso ir criando a tal noção de sinfonia. Da parte dos pais também, não é? Eu vou ter paciência, eu vou ser capaz de ouvir as histórias quando os meus filhos chegam a casa. E aquela história do não é para amanhã. É para amanhã. Porquê é que não pode ser para amanhã um dia? Hoje eu não quero. Não é? Esta história do trauma de serviço, não é? Sim, tudo bem. Os filhos vão nos acusar e vão nos ter pela vida fora dizer que fizemos e aconteceste e deste um berro e foste injusta naquela altura e fizeste e aconteceste. E então? O que é que nós temos que habilitar os nossos pais a fazer, nós como adultos? Aceitar que isso é assim, podemos ter esses momentos. Aceitar que podemos dizer ao nosso filho, uma vez de vez em quando, é para amanhã, não é para hoje. Não me digas nada. Eu hoje estou de rastros, não é?
claro que isto não é levado ao extremo, tem que haver aqui um certo equilíbrio. E, portanto, há que perceber um bocadinho também do lado dos pais, conversar com o recém-nascido também é conversar com os pais. E depois, obviamente, a quantidade de profissionais que entram na vida dos nossos filhos e dos nossos bebés muito cedo, muitas vezes até antes dos 4 meses, a quantidade de gente e de, digamos, de vínculos diferentes que esta criança vai ao longo da vida ter de criar e de coisa. Portanto, ele enuncia aqui alguns princípios que nos podem, são orientadores da maneira de nós dizermos, na forma de nós estarmos, etc. Eu vou passá-los assim, há aqui algumas coisas que me fazem mais sentido e que nós utilizamos certamente das vezes, que é procuremos todos sempre as janelas e as oportunidades de apoiar os pais na sua mestria. Não há ninguém melhor que os pais que conheçam os seus filhos. E nós não nos substituímos nunca ao conhecimento que um pai tem do seu filho. Pode não o verbalizar se não tiver oportunidade para isso. Pode ter vergonha de o fazer. E nós não criamos, e nós temos um modelo onde nós não criamos esta abertura para que os pais possam falar abertamente dos seus fantasmas, das suas questões, das suas culpabilidades. Rarissimamente essas oportunidades seguem. E isto é uma coisa que eu utilizo muito e que acho que é uma coisa fundamental, que é, se nós queremos chegar aos pais, e o povo diz, não é? Se adoças o meu filho, o meu coração também adoças, não é? Que é utilizar, portanto, a confiança que os pais vão ter em nós é perceber que nós amamos o seu filho, que nós gostamos dele. Que sejam 25 ao mesmo tempo, seja um de cada vez, mas perceber que cada criança estamos ali e tem alguma coisa de positiva. E para cativar as crianças, que às vezes há muito difíceis, utilizar o comportamento da criança é a coisa mais fundamental. Nós vemos muitas vezes nos vídeos do professor Brazelton a criança que está e que faz e que ele responde e a criança fica, é lá, e que isto vai se desenvolvendo e que ele faz e não saímos disto, não é? E, portanto, é a criança que vai liderando e há o adulto que vai atrás disto. Isto são oportunidades para não só captarmos a criança, como captarmos também a família. Valorizar a desorganização. E é isto que eu acho que é o momento em que é um bocadinho como ao chocolate, não é? A criança está toda suja. Sabemos que depois vai ter que ir para a banheira, que aquela roupa vai toda para não sei o quê, que há roupa que já não se põe, que se rompeu, que se fez e que aconteceu. Mas valorizar estes momentos em que há uma desorganização, porque sabemos que a seguir há a possibilidade de reconstruir, de fazer e de continuar a caminhar. Portanto, há uma série de princípios que vão sendo, digamos, aquilo que nós trazemos e aquilo que nós fazemos um crachazinho e trazemos connosco no sentido de estarmos e de podermos abordar. Muitas de vocês pensarão assim, mas nós todos já fazemos isto. E nós, psicólogos, temos a mania um bocadinho que damos atenção a tudo o que nos é dito e a tudo o que nos é falado e que conhecemos perfeitamente que ela disse aquilo não com esta intenção, mas com a outra. E, de facto, eu acho que há aqui ainda uma questão da parte médica muito centralizada em algumas questões e da parte psicológica também muito centrada na questão interpretativa, que às vezes é perigosa e que não dá lugar à imaginação, quer por parte do terapeuta, quer por parte da criança. Não é uma passagem do PowerPoint para a internet? A chamar? Não, acho que não. Não. E, portanto, eu depois deixar-vos aí estes princípios, discutir um bocadinho este princípio também, não é? Nós não temos famílias tradicionais, não é? Não temos o presépio, não temos uma Nossa Senhora e São José sempre presentes, temos famílias muito diversas, temos muitos avós a cuidarem de filhos, temos muitas crianças fora dos sistemas só familiares, portanto, em famílias de adoção,
estão em casas de acolhimento, que não deixam de ser famílias, e, portanto, todo este trabalho, mesmo no conceito familiar, é importante ser trabalhado dentro de nós para que não possamos sair um bocadinho desta família, desta sagrada família. E esta é a parte muito importante, que é valoriza a paixão. Cada vez mais nós temos pessoas a viver em condições muito difíceis que nos chegam e que nós é difícil às vezes termos alguma empatia com algumas pessoas que nos procuram. E, portanto, a grande questão aqui é, temos que procurar algum sinal que nos dê e que nos deixe empatizar com certas famílias ou certas pessoas que nos procuram, não é? Portanto, valorizar a paixão, não é? Valorizar, por exemplo, uma birra como uma paixão. Uma criança que está constantemente na birra e constantemente encontrarmos aí alguma paixão, alguma intensidade na forma como ela se comporta e no que ela encontra nos pais para ter que fazer esta birra e para ter que de facto mostrar a sua contrariedade. Depois algumas assumptions, no fundo, são coisas que nós temos que olhar para os pais cada vez mais assim, todos têm forças, temos que as procurar muitas vezes, às vezes bem fundinho, mas estão lá, não é? Estão lá e precisam de janelas e precisam de oportunidades para que de facto possam vir de uma forma completamente diferente. Esta questão também é muito importante e eu acredito muito, eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos e quando fui para lá fiquei um bocado aflita, o que é que se diz a uma mãe ou um pai em que a criança está a morrer, não é? E eu hoje acredito que nós temos sempre a dizer qualquer coisa ao outro, qualquer coisa que seja pelo gesto, seja pelo toque, seja pelo olhar, seja pelo que for, nós temos sempre qualquer coisa a comunicar e a partilhar com o outro. E, portanto, este modelo Touchpoints o que nos vem dar é uma mudança no paradigma. Passamos de um modelo deficitário de uma atitude prescritiva, um envolvimento objetivo, com fronteiras disciplinares muito rígidas, muito frequente ouvirem as equipas multidisciplinares já lá estamos todos, mas têm que ser interdisciplinares, têm que ser transdisciplinares, para além de inter, não é? Portanto, são estas equipas constituídas desta maneira que podem, de facto, fazermos esta passagem para uma atitude colaborativa, para um envolvimento mais empático e para um modelo mais positivo, focalizado nas forças das famílias e das crianças e não nas suas dificuldades. E, portanto, o professor Brazelton diz-nos que, conhecendo o recém-nascido, nós podemos, de facto, acompanhar este desenvolvimento, quer do bebê, quer da sua família, de uma forma muito diferente. Desenvolveu há muitos anos e com uma perícia muito grande, porque eu acho que para ele devem ter passado mesmo uns milhões na mão de recém-nascidos, esta escala da NBAS, que no fundo, desde muito cedo, no primeiro dia de vida, nos permite dizer quem sou eu, não é? A descoberta. E, portanto, inspira sobretudo nas forças do bebé e é em função destas forças que nós devemos determinar os nossos projetos, não é? Não há projetos feitos à partida, é uma viagem sem roteiro, portanto, o bebé vai mostrando e nós vamos seguindo, vamos dando esse espaço para esse caminho. E, portanto, é uma escala onde revelar e partilhar os pais, com os pais o bebé real, não aquele que eles imaginaram, mas aquele bebé real, que se acalma, que chora, que mama, que precisa de brincadeira, que nós apostamos que deve ser feito logo desde o início. E, portanto, a escala é uma escala com alguns itens, onde tem sobretudo a parte da reflexologia, esta parte do sininho que tem a ver com as condições de adaptação, não é? Como é que ele reage ao som, como é que ele reage ao barulho,
frequentemente, muitas vezes dizemos assim, aos 2 anos, umas birras enormes, uma coisa horrível, um olhar fugidio, refugia-se, etc. É um autista, é isto. São crianças com pouca capacidade de se autorregular. Se calhar também vamos percebendo aqui que estas crianças reagem de forma intensíssima a uma campainha, ou que reagem intensissimamente à luz, que são uns dos itens que nós vamos partilhando com os pais, ou então não, e dizemos, olha, pode aspirar à vontade que o seu bebê vai continuar a dormir, pode ligar a bimbi, que tem aquele barulho infernal, que o bebê vai continuar a dormir, e portanto há aqui também um conhecimento dos pais, da forma como os bebés vão criando as suas rotinas, e sobretudo os pais que também vão adaptando as suas rotinas às rotinas do bebé. Aqui está os primeiros passos, o seguir da bola, e portanto nós diríamos que a NBAS é uma viagem com o bebé, sem destino. Nós pegamos onde ele estiver, se estiver a dormir podemos mostrar como é que ele reage ao som ou à luz, se não estiver a dormir, como é que ele reage à bola, como é que ele reage à brincadeira, como é que ele reage ao toque, e reter esta água do banho. Reter, depois do banho, este cheirinho que fica, que eu acho que é isto que as mães guardam dentro delas, não é? É este cheirinho que fica de bebé. E quem já foi mãe, quando cheira um bebê, diz, que saudadinhas deste cheirinho maravilhoso, não é? Portanto, há um aroma que eu acho que é um aroma muito afetivo ou cognitivo, porque nós não guardamos só a sensação, guardamos todo o resto. E, portanto, a NBAS seria uma descoberta de paixão naquele momento, ao primeiro dia de vida, às 24 horas de vida do bebê, uma novidade, não é? Uma novidade porque é quando o bebê se vai revelando, uma descoberta, tanto para o bebê como para a mãe, e um conhecimento em que devolvemos à mãe uma segurança diferente quando ela vai para casa. Portanto, esta visão compartilhada não é somente uma ideia, é uma força no coração das pessoas, uma força de impressionante poder, pode ser inspirada por uma ideia, mas quando evolui, quando é suficientemente estimulante para obter o apoio de mais do que uma pessoa, deixa de ser uma abstração. Torna-se palpável. As pessoas começam a vê-la como se existisse. Poucas forças, se é que existe alguma nas questões humanas, são tão poderosas quanto uma visão compartilhada. Isto nas palavras do Peter Senge, comentando também muito sobre o trabalho do Brazelton. Eu queria só passar agora ao vídeo, pode ser? Só para terem aqui Eu não mexo. Os bebés nos pequeninos movimentos, na reação ao som. A mãe está sempre connosco. Estamos a fazer isto e a mãe está sempre connosco. Calou-se. Crianças precisam de muito pouco suporte, outras que precisam de mais. Uma técnicazinha discreta de enrolar o bebê, de contenção, não é, dos movimentos. Ser mendigo e dar como quem ser rei do rei. É ter aqui seja o sustento e não saber se quer que se deseja. É cantar dentro mais que flamar.
quase que não precisávamos deste pijaminha cor-de-rosa para dizer que é uma menina, não é? A contenção dos movimentos, a harmonia, não é? Portanto, como a sexualidade se vive nas primeiras horas de vida, não é? Já aqui com algumas coisas femininas que obviamente serão evolucionistas. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigar como quem seja, rei do reino de aquém e além do, é ter de mim, seja esplendor, e não saber se quer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameia, é ter garras e asas de condor, e é amar assim perdidamente, e é ser alma e sangue e vida em mim, e dizer-lo cantando a toda a gente. É preciso depois dizer à mãe que nem toda a gente pode pôr a criança a sentar-se, é preciso um certo treino. E é ser alma e sangue e vida em mim, e dizer-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é ser alma e sangue. Esta é a parte mais fascinante normalmente, quando as mães veem os primeiros passos, não é? Esta é uma questão importante, por exemplo, quando abordamos a segurança, que a criança gatinha, não é? E, portanto, apanha qualquer coisa nos pés e sai da cama, portanto, não pode ficar em cima da cama enquanto a mãe vai buscar a fralda ou o perfume. Portanto, quer dizer, há aqui as duas vertentes, não é? Podemos dizer as coisas de uma forma diferente. Seu filho é tão competente que não o pode deixar sozinho, senão ele faz a asneira. O orgulho, não é? A mãe que vai dar o beijinho. Dê um beijinho à sua filha, ela merece, fez as coisas tão bem. Se calhar depois podemos aqui parar. Está quase a acabar. Acabou. E, portanto, eu diria que um bocadinho para estarmos e conseguirmos estar desta forma, nesta forma nova de encarar quer o desenvolvimento, quer o estar com os pais, que fundamental é ouvir. Nós não ouvimos. Nós ouvimos, nós pensamos que ouvimos, parecemos que estamos muito atentos, muitas vezes estamos, e a nossa memória condiciona-nos um bocadinho também estas questões, que é, nós ouvimos também naquilo que procuramos, naquilo que temos cá dentro, naquilo que é nosso e que, quando estamos a ouvir, procuramos no outro. E é tão importante esta forma de dizer as coisas como é também a forma de ouvir. E eu gostava agora, sem ser de olhinhos fechados e coisa, mas gostava que fizessem aqui um pequeno exercício, que é isto.
vão-se direcionar para a pessoa que está ao lado e durante 1 minuto vão contar qualquer coisa que vos ocorra de importante na vossa vida. A pessoa que ouve não fala, não faz perguntas, ouve simplesmente o que aquela pessoa está a dizer e tenta fixar as palavras dessa pessoa. Está bem? Como se fosse assim um decorar. Ouçam o que essa pessoa está a dizer. Quando terminarem, a pessoa que ouviu vai relatar à outra aquilo que ouviu. Está bem? 1 minuto mesmo. Está bem? Para... 1, 2, 3. Os As falam com os Bs. Trabalho. Sim. Trabalho. Gosto muito dela. Passou com a Isabela. Espera. Já passou 1 minuto, agora a pessoa que ouviu relata a outra. Terminaram aqui a tarefa? Queriam um par voluntário, pode ser? Alguém que lhes apeteça desentorpecer um bocadinho as pernas? Podem? Bora. Então vá. Podem se sentar aí. Quem é que contou a história? Pronto, a Sofia contou uma história à Madalena. E a Madalena ouviu. Como é que a Sofia se sentiu a ser ouvida? Porquê? E quando ela transmitiu? Senti que quando estava a falar de uma coisa importante para mim, senti que ela não, que eu fui também confusa, estava ansiosa a falar sobre isso e que ela não ouviu tudo, as fases em que eu contei para não ter uma história. E a Madalena, quando transmitiu a história, usou as suas palavras ou não? Ela usou as minhas palavras, sim. Portanto, ela usou as palavras, mas não captou a mensagem. É isso? Ela usou as palavras, mas não captou a mensagem. Sim. Madalena, como é que foi ouvir a história da Sofia? Foi um bocado confuso, como disse há bocado, mas foi engraçado porque... Em que é que estavas a pensar quando ouviste a história? na própria pessoa que está envolvida na história. A própria pessoa. E as palavras? As palavras, como assim? As palavras dessa pessoa. As palavras são as habituais, são as palavras que eu estou habituado a ouvir. Portanto, eu acho que... Obrigado. Eu acho que isto é aquilo que nós fazemos. Fixamos-nos na pessoa e as palavras contam pouco. Aquilo que passa, aquilo que verdadeiramente é dito, passa pouco. Portanto, eu estava ansiosa, contei uma história, percebi que ela mais ou menos estava atenta porque era qualquer coisa de significado, mas as palavras ficaram de longe. E nós não podemos ter a pretensão de que sabemos o que é que aquelas palavras significam se não tomarmos atenção às palavras. Se não pudermos perguntar à outra pessoa o que é que ela utiliza como culpa, como tristeza, como... Nós não podemos utilizar se não retivemos, se fizermos a nossa própria leitura destas palavras. E é um bocadinho estes exercícios que eu acho que nos faltam nos nossos grupos de supervisão. O que é que disse? Mas com que palavras? Não foi isso, mas porquê é que não perguntou? Se não percebeu, porquê é que não perguntou?
não é? Porque nós achamos que percebemos, achamos que vai sempre no mesmo sentido. E muitas vezes há coisas que ficam totalmente à margem. E sobretudo há uma coisa, os pais sentem-se à margem. Os pais, quando falam connosco, se não entendermos estas palavras, se não lhes for perguntado, não é revelado o interesse. Não interessa o que tu dizes. O perito aqui sou eu. E tu vais ouvir aquilo que eu tenho para te dizer, porque é assim que tu vais fazer. E nós continuamos a viver um bocadinho estas histórias em consulta. Não há uma verdadeira atenção aos pais. Mesmo nos congressos em que todos nós adoramos as crianças e somos altamente defensoras dos seus direitos e das suas questões, mas estas crianças vivem com famílias, vivem com adultos, vivem com pais. E nós muitas vezes negligenciamos isto tudo. Nós somos, de facto, é importante cada um conhecer bem desenvolvimento infantil, saber o que é uma criança, saber como é que ela reage, saber... Mas nós às vezes esquecemos de quem é esta criança, nesta circunstância. Daqui a um ano pode ser diferente, mas quem é esta criança, nesta circunstância, com esta família? Eu tenho 3 filhos e digo-vos que não sou mãe da mais velha como sou da mais nova, não é? Os meus filhos não são iguais e eu não sou a mesma mãe. E, portanto, os traumas de serviço, se calhar, serão todos muito diferentes. Mas não somos, porque as circunstâncias mudam, porque as crianças têm diferenças individuais muito importantes desde que nascem e, portanto, nós não somos da mesma maneira, que é uma coisa que os filhos nos cobram, não é? Não, tu com ela aquilo é tudo a andar. E, portanto, este exercício é uma coisa importante, que é de vez em quando pararmos e escutarmos ativamente, tentarmos dizer assim, eu vou tentar reproduzir, não estou atenção a mais nada, vou tentar reproduzir só aquelas palavras, não me interessa o resto. Depois logo, se eu não souber, pergunto, não é? E, portanto, esta mudança que nos traz esta filosofia é uma mudança que exige de nós uma transformação interna, que nós pensamos que é fácil e é dificílima de fazer, é dificílimo afastar-nos destes modelos mais biomédicos e entrarmos nesta questão usando a imaginação, o comportamento da criança, tudo aquilo que são comportamentos e questões particulares daquela família e daquela criança. Portanto, isto exige muito de nós, todos os que acompanhamos as crianças. E porquê é que ajudamos? Porque acreditamos, de facto, que voltando agora à vinculação, a vinculação, o estabelecimento destes laços com os professores primários, com a mãe, o pai, a avó, o tio, a tia, as famílias que fogem um pouco agora fora da história da Sagrada Família. Todas essas relações são importantes e são importantes para que a criança possa, nas suas circunstâncias, ir aprendendo, ir amando e sentir-se amado, caminhando sempre nós, lado a lado, de mãos dadas com a criança e com a família. Queremos crianças resilientes, é este o nosso objetivo, e acreditamos muito que podemos fazer a diferença, que podemos também nós ser vínculos importantes nestes percursos das nossas crianças e das nossas famílias. E, portanto, eu diria que eu também devo-vos dizer que sou um bocadinho romântica e continuo a achar que tudo é amor e tudo é positivo, se houver amor. É um bocadinho esta criação destes laços, destas coisas que vão perdurar, e nós vamos pensar numa coisa que ao longo da nossa vida, todas estas sensações do recém-nascido que nós tivemos a ver, do tocado, do ser tocado, dos movimentos, da forma como nos consolam, vão se manter ao longo de toda a nossa vida. E nós precisamos do colo, precisamos de olhar para dentro, precisamos que muitas vezes tomem conta de nós, tal e qual como o Dr. Nuno dizia há pouco, e como se fôssemos recém-nascidos. Há um filme fantástico para isso, que é o Estranho Caso do Benjamin Button, não é? E, de facto, que termina já numa fase mais incapacitada como um recém-nascido. E eu gostava de terminar também por uma frase que eu acho fantástica, é que tem de haver alguém doido por aquele miúdo. Sempre, qualquer miúdo que ele seja, em qualquer sítio
que ele seja. Bom dia e muito obrigada. Obrigadíssima. Eu acho que foi isto que eu senti a primeira vez também que ouvi o Dr. Brazelton em Lisboa. Foi essa ideia de repente alguém nos dizer, e isso é que eu acho que é tão importante: este bebé tem personalidade, este bebé é uma pessoa, este bebé não é tão frágil que se vai partir nas suas mãos. Portanto, ele faz estas acrobacias todas. E lembro-me sempre de, no Coliseu, o Dr. Brazelton mostrar um filme de uma mãe que já tinha abandonado vários filhos e tinha tido vários problemas, uma mulher que estava completamente apática na cadeira. Este já era um quarto filho, e o Dr. Brazelton estava a fazer esta escala, estes NBA com ele, e ao princípio ele perguntava-lhe o que é que lhe vai dar de comer quando for para casa. E ela disse: sopa de ervilhas. E tinha aquela cara completamente apática, e de repente ele começou a mostrar-lhe que ele já viu que ele faz isto, já viu que ele faz, já viu que ele ouve, já viu que ele acontece, e via-se o rosto dela mudar completamente de expressão até se pôr em pé da cadeira e olhar. E depois isto tinha um acompanhamento ao longo do tempo, e este era o único miúdo que tinha ido para a escola, tinha tido um desenvolvimento, porque ela sentiu que o investimento dela nele valia a pena, ia fazer diferença. E por outro lado sentiu que não era mais um, era aquele. E eu acho que isso é o que é importante, e é o importante que eu senti sempre. Entrevistei já 3 vezes e eu acho que foi fantástica. Não é uma porta-voz do Dr. Brazelton, é uma pessoa que fala, inspirada talvez, mas fala com a sua experiência própria e a sua sensibilidade própria, e por isso muitos parabéns, e tocou-me muito. Mas é essa ideia que eu sinto, e sinto como agora avó e observadora de mães, agora outra vez nos baloiços, quando vou com os baloiços, sinto as mães tão a sentirem este dedo de julgamento em cima delas, estão a confiarem nos técnicos como se elas próprias não soubessem aquilo que a doutora Rita estava a dizer. Sim, senhora, está bem, era ideal que ele aprendesse hoje a comer à colher, mas hoje eu estou tão cansada que ela vai comer a sopa assim, e amanhã logo se volta a pôr a rotina. E esta capacidade de nos conhecermos a nós mesmos e os nossos limites, e não vivermos como eu tenho sentido que muitos pais estão, por um caderno de encargos, em que se sentem culpados a cada etapa que falham, e como se aquilo não fosse, acima de tudo, uma tarefa que eles, confiando em si próprios, são capazes de fazer. Eu acho ótimos os psicólogos, acho ótimos os pediatras, acho tudo, mas fico doente quando alguém me diz: não, eu tenho que fazer isto porque o pediatra disse. Quer dizer, uma coisa é o pediatra dizer, como diz, um antibiótico, mas o que é que o pediatra não conhece? Teve 10 minutos com esta criança, e é este de devolver aos pais. Eu acho que é isto que o Dr. Brazelton faz. Tome, este é o seu filho, e este é o seu filho com a personalidade que ele tem, porque estes desentendimentos de uma mãe nervosa, de um primeiro filho, e que tem um filho que acorda com a bimbi, ao contrário de dormir, acorda com o menor ruído e que não dorme, tortura de sono. Se não houver alguém a dizer: não é você que está a fazer mal, este bebê tem esta personalidade e tem que se adaptar a ela, e há uma adaptação dos dois lados, isto vai correr mal, porque é óbvio que vai correr mal, e vai correr pior quando estiver num andar sozinha, 4 meses ou 6 ou 5 que seja dado, e sem mais ninguém, ou não confiando nas pessoas que estão à volta, porque acha que há técnicos, há estudos, há neurociência, há 30 coisas, e portanto há pessoas que sabem mais que a mãe, que a irmã, ou que a vizinha de baixo, que até disse: olha, deixa aqui o bebê um bocadinho e vai apanhar sol. Será que ela sabe? Nem que ela tenha 4 filhos ou 5, todos mais que provados, e que andam e que não caíram ao poço, nem mais nada.